pouquinho a Manta. É uma empresa de inteligência e de engenharia. A minha história é resumida da seguinte forma: eu trabalhei 28 anos na Odebrecht, executando projetos e contratos aí em 28 países. Aí eu saí da Odebrecht, comecei em 2019, não queria mexer com engenharia, aí não teve jeito, voltei a mexer com engenharia, e fomos juntando as pessoas, as equipes. Então a gente montou um grupo de pessoas extremamente experientes, tá? Onde nós temos aqui dentro da Manta hoje, se você contar os países que as pessoas trabalharam, dão em torno aí de 50 países. Então nós temos uma inteligência natural bastante madura dentro da empresa, que hoje ela é apoiada por inteligência artificial. Então é uma combinação de uma inteligência natural bastante significativa com a inteligência artificial, tá? Então, um pouco dessa área de trabalho, nós trabalhamos muito para investidores, concessionários, fazemos uma série de trabalhos aí de apoio às construtoras e investidores. O que nós fazemos? Nós somos uma construtora que não constrói e um fundo que não investe, mas todos os serviços necessários para que essas ferramentas ocorram, a gente faz. Então, a gente faz muito trabalho de orçamentação, muito trabalho de engenharia de valor, muito trabalho ligado ao contexto de infraestrutura, tá? Esse é o nosso serviço. Stephanie, pode passar? Hoje nós temos projetos do Brasil, na América Latina e na Ásia, tá? Hoje nós desenvolvemos projetos baseados no Brasil para essas localidades. Como eu falei um pouco, né? Gestão contratual, e atualmente o Hub Digital, que nos apoia nessas todas as atividades que hoje nós desenvolvemos, tá? Pode passar. A nossa experiência, rodovia, ferrovias, túneis, pode ir passando, por favor. A parte de água, portos, hidrelétricas, tá? Gasodutos, saneamentos, bastante ampla a nossa atuação. E aqui já como Manta, tá? Os trabalhos que a gente fez ali, a execução dos currículos dos nossos colaboradores, e agora um pouco do currículo da empresa, já os trabalhos que nós já desenvolvemos. Esse trabalho aqui é um trabalho muito interessante, que nós fizemos essa terraplanagem no Equador, usando água do mar. A gente captava a água do mar aqui, levava para o tanque, e fizemos toda a terraplanagem dessa plataforma. Eram 60 milhões de escavação, 25 milhões de aterro, todos usando água do mar. Por que isso foi importante para dois tipos de projetos hoje no Brasil? Os projetos de empilhamento de rejeito da Vale, acho que vários de vocês conhecem, nós chegamos a fazer aqui 2 bilhões de metros cúbicos de aterro em um mês, tá? Então, uma eficiência operacional gigante, utilizando água do mar, que nos levou a outro projeto, bastante importante do Brasil, bastante representativo. Pode passar? Esse aqui. Esse é o famoso projeto de terras raras, Serra Verde, onde a gente fazemos a engenharia do proprietário. Esse projeto de terras raras que está sendo discutido aí no Brasil pelo Trump. Esse projeto tinha um problema muito sério. O rejeito do minério das terras raras, no processo de você extrair as terras raras, você usa sal. Então, o rejeito tem sal. E o pessoal estava preocupadíssimo como manusear o rejeito no aterro, como tratar toda a parte de meio ambiente. E, baseado naquele trabalho que a gente tinha feito no Equador, anos atrás, a gente conseguiu mostrar e explicar por que não tinha problema. Os projetos eram feitos nos Estados Unidos e na África do Sul, passaram a ser feitos no Brasil, tá? Em conjunto com um colega seus aqui, o Fernando Schneider, que foi quem me apoiou lá no Equador, na primeira vez que nós fizemos isso. Então a gente conseguiu replicar, e hoje o rejeito, inclusive, volta para a cava. Deixa, inclusive, de ter as pilhas mais, tá certo? Então, essa foi uma forma de trazer inovação de um outro contexto aqui para o Brasil, usando especificamente nesse projeto. Além do mais, aqui, infelizmente, né, Vitor, você deixou de vender muita cobertura vegetal aqui, né? Mas foi uma solução que a gente trouxe dos Estados Unidos, que eu usei isso
no período de inverno, onde você faz grama com imprimação e feno. Aquilo que vocês estão vendo ali é uma metodologia de proteção de meio ambiente, de erosão temporário, tá, gente? Isso é proteção temporária, muito comum usado nos Estados Unidos. Imprimação normal, com feno ou serragem. Por que o feno ou serragem? Para você diminuir a velocidade da água. Porque se você impermeabiliza, aquela velocidade pelo talúdio vai ficar enorme. Conclusão, o Vitor presenciou, no verão anterior tinha dado aquele problema, né, Vitor? No próximo verão, absolutamente nenhum problema. Porque a água não contamina e você já joga ela para fora antes de contaminar. E o que contamina você usa na parte dos retention ponds. Então, isso, nós passamos o inverno seguinte, não deu nenhum problema. Isso é um tipo de inovação que a experiência que você acaba adquirindo aí nos vários tipos de trabalho, nas várias localizações, você aprende. É um pouco do nosso DNA de inteligência natural. Agora, nós vamos falar disso aplicado com inteligência artificial. Vocês vão ver os trabalhos semelhantes já aplicando a inteligência artificial. Vamos lá? Aqui uns outros trabalhos, vou falar. Estamos aqui no Rodanel, Vaca Morta na Argentina, Peru. A nossa estrutura, podemos passar. Um tema que o Vitor tinha me comentado, não sei se a gente tem a dimensão, é sobre o desafio que a infraestrutura vai passar agora. Hoje nós temos no Brasil 1,5 trilhões de investimentos, em sua grande parte privados, tá? Para os próximos 4 anos, isso só da área de infraestrutura. Aqui não está incluído mineração e petróleo, tá, gente? A fonte, Blue Book. Isso é uma fonte oficial, onde vocês vão poder ver esses projetos um a um. Nós vamos ter agora, depois eu vou te passar, disponibilizado no nosso portal, essa mesma ferramenta de inteligência artificial, onde vocês vão poder consultar projeto a projeto, fazer uma filtragem desses projetos. Essa é uma publicação da ABDIB. Então, pensem vocês, nós estamos falando aí de 1,5 trilhões hoje. Isso, todo ano o governo lança novos projetos, obviamente se executa projetos, mas é uma dimensão gigante que nós temos pela frente. Grande parte do investimento privado. Então, não depende de governo. O governo pode atrapalhar um pouco mais, mas está indo independente. E esses projetos estão acontecendo hoje, tá? Isso não é um sonho, não é uma coisa que, diferente do passado, que você dependia muito do Estado, isso está indo sozinho, tá? Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro, que o mercado existe e é enorme. Tá? Vamos lá. Bom, IA com maturidade. É um pouco o nosso lema aqui. A IA não é a IA nos pilotando, é a gente pilotando a IA, tá certo? Você tem que ter o conhecimento e apoiado pela juventude. Nós temos aí na empresa vários jovens que estão junto com a gente, se desenvolvendo não só na engenharia, como na IA também. É uma coisa feita ao mesmo tempo, né? Por favor. Aqui, o que a gente chama de Manta Hub. O que é o Manta Hub? O Manta Hub é um integrador. O Hub pode ser o seu projeto, o Hub pode ser a sua empresa. Nós desenvolvemos vários aplicativos, que nós vamos entrar com eles ao vivo aqui, não vai ser no modo de apresentação, só para vocês entenderem um pouco mais. Mas, a partir do momento que ele está na inteligência artificial, ele se transforma em dado. E você pode consultar ele de uma forma inteligente e organizada. É o que a gente faz. A gente integra soluções de engenharia para que se possam consultar ao vivo. Tá? Mas nós vamos dar aqui alguns exemplos para vocês verem. Stephanie, você consegue já entrar aí? Como é que vocês recebem esses projetos? Vocês vão ver aqui. Bom, esse é o nosso portal, então a gente entrega para vocês os portais no seu browser. Tá? Isso é uma ferramenta que nós vamos disponibilizar no nosso portal, um acesso. Por favor. Você terá o seu projeto. Tá? E aí você entra dentro dos nossos aplicativos
que podem estar consolidados naquele hub. Então, por exemplo, vamos lá, um dashboard de terraplanagem. Isso aqui é uma concessão em torno de 800 quilômetros, tá? Onde a gente conseguiu simular a concessão, fazer estudo de balanço de massa, mudança de grade, tá? A gente consegue fazer planejamento, tudo de forma integrada. Por favor, ali, Stephanie, à esquerda. Nesse caso, desce um pouquinho. Não, na visão consolidada, por favor, Stephanie. Esse foi o estudo, o caso base foi o que nós recebemos, e o cenário 1 foi o alternativo, onde tivemos uma otimização de 31%. Tá? Serão 800 quilômetros de concessões, são várias rodovias, tem vários tempos, anos de implantação, onde a gente fez todo o planejamento e a otimização dentro da inteligência artificial. Tá? Então, você vê com custos, volumes comparativos. Vai embaixo aí, por favor, quadro de origem e destino. Origem e destino por rodovia, calculamos o momento de transporte otimizado. Tá? Origem, destinos, DMTs. Momento de transporte, é um dos maiores, então você calcula aí rodovia por rodovia, depois você consolida entre todas as concessões, tá? Isso tudo exportável em Excel, auditável, rastreável. Você, como cliente, você recebe, você tem esse portal na sua frente, você pode simular, mudar, discutir o trabalho. Obviamente, o trabalho é seu, você pode mudar as premissas, mudar os contextos, qualquer tipo de analogia. A gente vem, bota fora, diagrama, implanta. Rodovia por rodovia, onde foram feitas as melhores soluções, tá? Custo por quilômetro. Vamos ali, por favor. Para cada rodovia tem um custo diferente, dependendo da composição, tá? Um cronograma em Gantt, tempo, caminho, e por aí vai. Tudo aquilo que a gente fazia na mão, isso em uma ferramenta completamente integrada. Nós temos uma outra ferramenta parecida com essa, muito boa para sondagem. A gente faz superposições de sondagem, mesmo aquelas sondagens que têm origens diferentes, níveis diferentes, a gente consegue equalizar, tá? Isso de uma forma digital, visual e com bastante segurança e bastante assertividade. Tudo rastreável e verificado a nível visual. Sabe? Vamos lá. Tempo, caminho. Por exemplo, entre rodovias, cadê a otimização entre rodovias? Olha lá, quer ver? Tabelas. E por aí vai. Não tem nada que a gente não possa fazer. A partir do momento que você faz o setup de dados, você sai calculando, sai simulando. Gente, isso é uma concessão de 800 quilômetros. A gente não conseguiria fazer isso nessa velocidade, nessa assertividade de forma nenhuma. Tá? Então, isso te dá uma ferramenta completa. E esse é um exemplo muito bom, porque depois a gente parte para fazer o quê? Modelagem financeira, tudo integrado na inteligência artificial, análise contratual, todos esses processos consolidados naquele Manta Hub. O Manta Hub, na verdade, você faz cada serviço individualmente e depois consolida de uma forma integral. E no nível de assertividade bastante significativo. Quer dizer, você passa a ser um revisor. É onde a maturidade entra. Você vira um grande revisor do dado. Você já não é mais um fazedor de dado. Tá? Muito bem. Vamos para outra aplicação aí, Stephanie. Qual seria a próxima? Esse aqui é bem interessante. Isso aqui é uma ferramenta também de gestão de contratos integrais, um pouco mais voltada à administração contratual. Então, vamos lá no caso das cartas. Tá? Por exemplo, isso aqui é uma simulação, tá, de um projeto onde você recebe cartas o tempo todo. Onde é que está aquela gestão das cartas? Por favor, Steph. Gestão documental, gestão do conhecimento.
Acho que é gestão documental, acho que é a primeira ali. Gestão de conhecimento lá em cima, cartas. Gestão do conhecimento, 2. Em cima. Isso. Vai. Deixa eu ver, vai nas cartas. Pronto, clica onde é essa carta, por exemplo. Clica qualquer uma. Isso é uma carta. Não, cadê a gestão de carta? Gestão documental, Stefano 2.01, eu acho que é ali, ó. Isso, vai nessa aí. Tenta voltar lá. Isso, essa trilha aí. Ou é a trilha 2.01, por favor. Ah, tá, essa aí, ó. Vamos lá. Cartas, vai em cima, carta. Isso, clica aí, pronto, agora desce. Vai descendo, pega uma carta, qualquer carta aí. Tem 187 cartas. Entra numa carta. Não está indo. Vamos lá, pega qualquer outra aí, Stefano, por favor. Mas essa aí deveria fazer o quê? Não sei por que não está fazendo. Ele pega carta, cronograma, OS e não só responde a carta baseado no contexto que você dá, como ele engloba em relação a todos os documentos aquele assunto da obra. Então ele busca toda a inteligência que você tem sobre o assunto na obra e linka. Ele cria as famosas trilhas, tá? Atas de reunião, de uma forma integral, quer dizer, você cria uma trilha de disrupção. Então, todos os assuntos relacionados à disrupção, que tenha numa ata, que tenha numa carta, que tenha num projeto de engenharia, ele acaba ligando. Ele lê o banco de dados e começa a fazer essas ligações. Quer dizer, você tem respostas e tem um controle bastante significativo das suas soluções, da parte contratual do dia a dia de um projeto. Lembrar que hoje os projetos são de 2 bilhões, 3 bilhões, 5 bilhões, quer dizer, não tem projeto pequeno. Esse é um dos grandes desafios hoje da engenharia. Nada é pequeno, tudo é na casa de bilhão para cima. Tá? Esse é um tema, é uma escala diferente que nós estamos enfrentando no Brasil hoje. Acho que todos vocês aí têm essa percepção dessa dificuldade hoje. Tá? Vamos lá, qual é o próximo? Essa aqui é muito interessante. Essa ferramenta, gente, lê cronograma em Primavera e em MPP na versão original. Tá? Então, você me dá um documento em Share ou em MPP, eu consigo ler, fazer qualquer análise em cima dessa documentação sem ter o programa original. Tá? Eu não preciso do Primavera e nem preciso do MPP. Eu já consigo combinar soluções e, com isso, virou um dado e ele faz qualquer tipo de análise que você imaginar. Curva S, análise preditiva, ele faz caminho crítico. Você tem uma ferramenta de cronograma na inteligência artificial. Nós estamos com um pouquinho de dificuldade de fazer a exportação no mesmo MPP, hoje. Daqui a um mês está resolvido. Tá? É só você investir um tempo, um pouco de cabeça. Mas a leitura do dado, se você comparar atualizações de cronograma, é totalmente fácil de fazer e já se faz hoje. Tá? Então, esse é um outro tipo de aplicativo para cronograma, tá? Tanto em MPP como em Primavera. Não tem hoje nenhuma dificuldade. E isso roda sem ter o programa. Tá? Isso é um ambiente de inteligência artificial. Vamos para o próximo. Bom, nós temos vários outros portais ali, por exemplo, nós temos um do ciclo, tá? Orçamentação em ciclo. A gente consegue fazer similaridade com ciclo, similaridade com banco de dados. Qualquer informação sobre o ciclo, a gente tem isso dentro de uma inteligência artificial. Então, qualquer necessidade de você fazer qualquer trabalho de orçamentação com o ciclo ou com o seu próprio banco de dados, isso tudo já está sendo feito de forma automatizada. Então, essa dificuldade também já foi superada. Iluminação, e nós temos aqui, isso aí é para calcular e simular iluminação rodoviária, tá, gente? A gente simula, inclusive, o projeto, já está a nível de você simular o projeto de engenharia
a nível conceitual dentro de uma ferramenta de inteligência artificial. Orçamentação, a gente tem várias ferramentas de orçamentação. Tá? Nós temos na Manta o nosso próprio CAD, sem ser o CAD, onde a gente já lê projetos em DWG e já executa projetos de engenharia dentro da inteligência artificial, sem necessariamente precisar das ferramentas da Autodesk. Tá? Então, eu acho que é uma evolução, né? Nós estamos discutindo o BIM hoje, mas o tema da inteligência artificial, eu tenho um último slide aí, alguns pontos que a gente tem que parar para pensar, né? Isso está evoluindo muito rápido. A gente não sabe do futuro, tem uma mínima ideia, tá certo? Então a gente tem que estar muito atento e é uma metodologia extremamente ágil. A gente tem que pensar em soluções de curto prazo, não ter soluções de longo prazo, sabe? Porque o longo prazo muda. Eu mudei a nossa forma de fazer inteligência artificial no último ano, pelo menos umas 5 vezes, tá? Em fruto de novas ferramentas que as próprias inteligências artificiais desenvolveram. E hoje, nessa dificuldade de mão de obra que nós estamos vivendo aí, eu acho que é uma ferramenta que nós não temos opção, mas especificamente no Brasil, neste momento, eu acho que pode ajudar bastante. Mas a gente mostra depois aí, tá bom? Tá joia, gente. Muito obrigado, hein? Obrigado, Maurício. Pessoal, a gente não estava com o QR Code na tela ali para fazer as perguntas, mas eu queria abrir aqui a oportunidade, já que a gente discutiu o IA, BIM, enfim, na palestra anterior, na mesa anterior, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Porque é um tema tão abrangente que às vezes é até difícil da gente direcionar uma pergunta, mas queria abrir aqui o espaço, se vocês quiserem se manifestar de alguma maneira. Então, Maurício, o pessoal não está com vergonha de fazer pergunta? Ninguém levantou a mão, né? Aqui, ó. Ah, fala aí, Paulinho. Boa tarde, professor Maurício. É só uma pergunta de completamente leigo. O senhor falou que vocês montaram a sua própria IA. Você falou no começo da apresentação que vocês fizeram seu próprio IA. Vocês programaram para projetos específicos para projetos? Na IA, você tem a questão de aplicativos básicos, mas todos customizados. Então, você tem um grau de customização e de uma agilidade muito, muito grande. Tá? A IA, gente, você tem que pensar em soluções setoriais ou segmentadas e com um grau de customização bastante grande. Tá? É uma ferramenta que, principalmente quando você sabe o que você quer, que é essa que eu acho que é a parte mais difícil, e por isso que você tem que ter gente madura pilotando, dando o conceito por trás, ela realmente é muito customizável, muito ágil e bastante assertiva. Tá? Essa preocupação com alucinação, com essas coisas, gente, é menor, porque nós comparamos o trabalho da inteligência natural nosso, né, com a IA, como se o ser humano não errasse, como se a gente não alucinasse nós mesmos. Né? E nessa escala de projetos que está se falando hoje, o nível de assertividade é enorme. Eu digo para você que a qualidade do nosso trabalho melhorou muitíssimo a assertividade com o uso da IA. Por quê? Porque antes você tinha muita coisa que era premissa. Você premissava tudo. Hoje a gente não premissa, a gente calcula tudo. Então, é essa assertividade que a gente traz para essa discussão. Aqueles 506 milhões que vocês viram ali, estava tudo premissado. Grande parte da redução foi não tirar a premissa e calcular de fato. Entendeu? Então, e você com o dado na mão e com a capacidade, com o conhecimento específico, você pode tomar decisões que você não conseguiria tomar nos tempos necessários. Sabe? Então, te dá uma agilidade realmente muito grande. Por favor. Quer sentar, Maurício? Oi, alô. Maurício, parabéns pela apresentação. Aqui, ó. É sobre o aplicativo
que faz a otimização da terraplenagem. Uhum. A pergunta é a seguinte: quando você trabalha na otimização da terraplenagem, você pode impactar no aumento de custos de contenção, drenagem e desapropriação. Positivo? Com certeza. Essa análise está vinculada à otimização do grade? Correto, está. Está porque, eu te digo até mais, a gente separa por trechos urbanos e não urbanos, onde o que você acabou de comentar faz uma grande diferença. Aí, em conjunto com o projetista, você faz essa análise. Tá? Mas existe uma diferença bastante significativa nisso que você comentou. Mas sim, ela está integrada em diferentes níveis de informação, porque muitas vezes, pensa você, e você sabe disso, essas concessões elas são feitas com 15%, 20% de projeto. E projeto funcional dificilmente pega contenções. Né? O maior erro, os editais têm erros enormes, mas os maiores erros estão em contenções e iluminação, tá? Só para você ter uma ideia. São os dois pesos que proporcionalmente maior quantidade de erro existem. No caso da contenção, por quê? Porque é projeto funcional. Se você não contratar um projetista para olhar dentro dos trechos urbanos e analisar esse tema de contenções, você vai passar batido, você vai descobrir só no projeto detalhado. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Ali. A gente consegue setorizar ela. Obviamente que aqui o foco é redução de custo. Mas nós fazemos a mesma coisa para balanço de massa. Eu tenho um outro aplicativo, se vocês quiserem, depois do almoço a gente mostra aqui, onde a gente faz balanço de massa de pavimentação, superposição de sondagens, a gente traça grades, eu consigo consolidar sequências de sondagens. A gente tem um trabalho ali no próprio metrô, que vocês não viram, bastante interessante dessa consolidação. E você consegue segmentar assim. A partir do momento que você faz o setup correto, não tem limite. O limite é o que a gente organiza o dado. A grande estratégia da IA é você fazer o setup correto e montar a estratégia de execução. Você tem que ter uma lógica muito, muito grande por isso. Tá? Mas não tem limite, gente. Literalmente, hoje a gente consegue simular uma rodovia, uma barragem, uma hidrelétrica, dentro da inteligência artificial e com um grau de assertividade muito, muito, muito interessante. Sabe? Ali. Porque a gente acaba tendo muita dificuldade na operação, muito além dos problemas da IA, a gente está no profissional saber dar os comandos corretos. Vamos lá. Você tocou num dos pontos mais interessantes desse debate. A gente tem um último slide ali, onde eu ia falar exatamente sobre isso. Veja, a gente tem que levar em consideração o fator ser humano, né, que é o nosso maior recurso e é o recurso que a gente lida. E eu estou falando, eu estou com a luz no olho aqui, eu acabo não enxergando. Mas eu estou falando um pouco da experiência que eu tive para dentro da minha empresa, tá? Então não é nem experiência com os terceiros, não. No início, por exemplo, eu achava que a área de orçamentação, esse pessoal vai nadar de braçada, zero. Por quê? Depois, com o tempo, a gente vai entender. Um dos grandes ativos de um orçamentista é saber mexer com Excel. E a IA acaba com essa capacidade. Todo mundo é igual, porque ela tem uma capacidade muito maior do que... Então, as pessoas que têm um excesso de habilidade de software, a primeira coisa que vão fazer é renegar a IA. Tá? Isso eu estou dizendo pela experiência que eu tive internamente, tá, gente? Com o tempo e com o avanço das IAs, a gente já está integrando vários desses aplicativos, a gente já está compartilhando com os clientes, criando... Mas é uma transição, porque a gente opera um período aplicativo, a gente treina as pessoas, tem que fazer uma transição com as pessoas aí, tá? Porque muitas vezes a pessoa pega copo cheio ou copo vazio, né? Ela está 98% certa, e o 2% que não está certo não é pela IA, é porque ela não lê o dado corretamente, tá? Então, o tema do dado, de como você organiza o dado,
É um negócio assim fundamental. Vou te dar um exemplo. A gente estava estudando um balanço de massa, onde eu sabia que o resultado estava errado. Eu falei, gente, não pode, mas não pode de jeito nenhum esse número. Nós ficamos 4 dias, não, aquela história, a IA alucina, não sei o quê. E entenda o seguinte, gente, nada do que vocês viram aqui, eu deixo a IA aberta, tá? A IA está totalmente fechada no meu ambiente. Todos os cálculos ela faz do jeito que eu quero, todo o banco de dados, ela não está aberta a pesquisa nenhuma fora do meu ambiente. Esse é uma das chaves. Eu tenho o controle de tudo que ela está fazendo, como ela está fazendo, qual é o método, qual é o cálculo, isso tudo está totalmente definido pela gente. Tá? Então eu sabia que, porra, está errado, né? Conclusão. Uma coisa que eu sempre falo para a minha equipe, a primeira coisa que você tem que fazer numa IA é pergunte para ela o que ela entendeu com o dado. E fazendo essa pergunta, depois de 4 dias, que eu não tinha feito essa pergunta, eu descubro que tinha uma estaca, tinham várias estacas que passavam de 100 para 300. E ela leu como se fossem estacas contínuas, não que tivesse um vazio. A partir do momento que eu treinei o agente para ler dessa forma, o problema é resolvido. E a gente acusando a IA de um monte de coisa, mas, na verdade, o que é? Você tem que explicar corretamente. Você explica, você vai explicar para alguém, você tem que explicar corretamente como fazer. É a mesma coisa. Foi muito mais um erro de interpretação do dado do que alucinação, essas coisas todas. Tá? As IAs estão evoluindo muito. Então, esses riscos estão cada dia menores e você tem que sempre comparar como é comparado com o ser humano, não com a IA. Né? O pessoal, não, ela alucina 2%. Tudo bem, mas está comparando ela com ela mesma. E esses 2% em relação a você fazer na mão com inteligência natural. Né? Aí você vai perceber que tem um gap muito maior. Bom, deu para ver que é um tema bastante amplo, está em fase relativamente embrionária, assim, né, na cabeça aqui dos engenheiros, do nosso mundo, que é muito físico, né, muito entrega física. Eu estava falando no início da outra mesa redonda que existe essa discussão entre IA, não discussão, mas assim, a gente vê a China desenvolvida muito mais em IA física, os Estados Unidos mais em IA digital, né? E a IA física é aquela coisa de você usar a IA para, né, executar alguma coisa, né? Como que você vê se existe essa diferenciação? Por que os dois países estão tão diferentes nessa evolução? Eu uso IA tanto da China como do mundo ocidental. Eu, sinceramente, nesse aspecto, eu te digo com muita segurança. Os chineses provavelmente estão na frente das duas. Tá? Por quê? Gente, o desafio não é a IA. A IA tem tanto investimento sendo feito nessas IAs, em várias delas, que isso vai do que vai. O desafio é a aplicação da IA. Entendeu? E nisso você vê os chineses na física, e eles têm também muito na conceitual, tá? Eu acho que o salto está muito pequeno aí, essa diferença, na minha opinião, ela é muito tênue hoje, tá? Claro, você tem a NVIDIA com chips, mas é verdade, tem essa parte aí, mas isso, gente, é questão de tempo, e isso é muito rápido. E, de novo, estão investindo muito dinheiro em tudo relacionado a IA. Cada uma dessas IAs aí, acho que é $1 trilhão por ano. Nunca o ser humano investiu tanto dinheiro simultaneamente no mesmo objetivo. Né? Então, eu não tenho assim nenhuma, se não estão iguais, estão pau a pau. Eu vejo muito pouca diferença, e eu vejo uma diferença que pode ser questão muito curta. Eu não sei te dizer quem está na frente, não. Realmente não sei. Agora, te digo outra. Em questão de custo, os chineses estão mais baratos. Tá? Quando você vê no custo da IA, em geral, os chineses estão mais baratos.